Bem-vindos, alunos, a mais uma videoaula da disciplina de pneumática. Hoje a gente vai ver a divisão dos circuitos pneumáticos, né? Como que uma divisão para a gente entender como funciona os circuitos pneumáticos, e aí a gente vai tratar depois do grupo de atuação, ok? Então, na videoaula de hoje a gente vai ver a divisão então dos sistemas pneumáticos, e depois a gente vai trabalhar o grupo de atuação ou grupo de utilização da energia pneumática. Tá? Então, lá, toda máquina pneumática, todo dispositivo pneumático, ele pode ser dividido em três grupos. Tá? O primeiro grupo, a gente até já visualizou esse grupo nas videoaulas anteriores, tá? É o grupo de acionamento ou grupo de geração de energia pneumática. Tá? A nossa unidade de produção de ar comprimido. Né? O segundo grupo é o grupo de comando e controle, ou grupo de distribuição da energia pneumática. Tá? São as válvulas, né, que distribuem o ar comprimido, né, ao longo do nosso dispositivo pneumático. E o terceiro grupo é o grupo de atuação, ou grupo de utilização da energia pneumática. Então a gente já estudou, né, o primeiro grupo, nós vamos agora estudar o terceiro grupo, né? Depois a gente vai tratar do segundo grupo, que tem mais características, né, então ele é um pouquinho maior, então vou deixar ele por último, ok? Então vamos iniciar o grupo de atuação. Tá? Os atuadores pneumáticos, né, ele é o componente responsável por utilizar a energia de pressão, a energia pneumática, e transformar isso em trabalho para a gente, ok? Então ele pega o ar, né, que está sob pressão, e transforma isso em movimento e executa o trabalho para a gente. Tá? Então a função de um atuador é o que? O atuador ou dispositivo de saída é o dispositivo que converte então a energia do sistema pneumático, né, a pressão, em energia mecânica, ou seja, em movimento, né, coloca aquela pressão em movimento e aí executa o trabalho para a gente. Nós temos dois tipos principais de atuadores: o tipo linear e o tipo rotativo. Tá? Então, o primeiro, do tipo linear, são os cilindros pneumáticos, tá? Semelhantes até à hidráulica. Né? Eu tenho os cilindros, lembrando, ele é composto pela camisa, pelo êmbolo dentro do cilindro e a haste. Né? E se eu movimentar esse êmbolo, eu tenho um avanço do cilindro ou retorno, né? E aí eu movimento a haste também, não é isso? O próximo tipo de atuador rotativo é o motor pneumático, tá bom? Ele trabalha girando, né? À medida que a gente manda um sinal de ar para ele, ele trabalha girando, tá? E também rotativo, o oscilador pneumático, tá bom? Também trabalha girando, porém ele tem um limite de giro, tá? O motor, enquanto você alimentar ele de ar, ele gira para um lado ou para o outro, né? Já o oscilador, ele vai girar apenas em um ângulo, tá? Ou algumas voltas, né? Por exemplo, uma volta ou duas voltas ou três. Então um giro limitado, tá bom? Esse é o oscilador pneumático. Bom, oscilador pneumático, então esse é o símbolo do oscilador pneumático, né? Uma meia volta, né? Com dois triângulozinhos que indicam ali as entradas de ar, né? Que gira ou para um lado ou para o outro, tá? E meia volta quer dizer, ele tem um giro limitado, né? Aí nós temos o oscilador do tipo de palhetas, tá bom? É semelhante àquele compressor de palhetas lá. Ele tem um rotor com as palhetas também. À medida que você injeta ar, o ar vai empurrar essas palhetas e ele gira, ok? E nós temos o oscilador pneumático cremalheira, tá? Ele tem como se fosse um pistão ali, um êmbolo, né, ali dentro. Se você injeta ar de um lado, o êmbolo roda para o outro. Ele avança para um lado. Se você injeta ar do outro lado, esse êmbolo volta. E aí embaixo desse êmbolo tem uma cremalheira. Né? Essa cremalheira, então, ela gira um pinhão. Então o eixo do motor mesmo é esse pinhão que está aí. Né? E à medida que essa cremalheira vai de um lado para o outro, o eixo ele gira de um lado ou para o outro. Tá? Então esse é um oscilador de cremalheira, ou oscilador de pinhão e cremalheira. Tá?
Bom, os motores pneumáticos, veja o símbolo, agora sim é um círculo completo, né, porque o motor ele trabalha girando, não é isso? Não tem limitação. Tá? O motor pneumático, ele geralmente são aplicados onde eu preciso de grande torque, né, grande força de giro, tá? Uma grande potência, mas com rotações mais baixas, né? Lembrando que em aplicações pneumáticas eu tenho velocidades maiores do que nas aplicações hidráulicas, né? Eu tenho lá motor hidráulico também, lá eu consigo uma rotação bem baixa. Aqui eu tenho a pressão relativamente um pouco maior, ok? E aí nós temos o motor, né, de palhetas também, tá? Pneumático de palhetas, tá? E aqui é uma imagem que mostra alguns tipos de motores pneumáticos aí, ó. Os dois de cima são motores pneumáticos mesmo, e o de baixo é um oscilador, tá? Nota que a carcaça dele só tem como se fosse uma meia volta, né? Que é um oscilador pneumático, tá? E os cilindros pneumáticos, né? Então na imagem temos vários modelos, tá vendo? Vários modelos diferentes de cilindros, né? Botei aí só para vocês verem. Esse é um atuador que transforma a energia pneumática em movimento linear, que ele é um cilindro, são atuadores de movimento linear, né? Ele trabalha em linha, né? Avança e retorna, sempre em linha, tá? Então o primeiro deles é o cilindro de simples ação, e aí nós temos o cilindro de retorno por força externa e o cilindro de retorno por mola, né? Aí tá os seus símbolos aí. Esse cilindro, nota que ele só tem uma conexão, que ele é movimentado por ar em apenas um sentido. No outro, ou é uma força, o próprio peso do cilindro que vai fazer ele retornar, ou uma mola, né, que faz ele retornar, tá? E aí na imagem do cilindro, ó, nota que ele só tem uma conexão mesmo, tá vendo? Essa é a imagem da direita, só tem uma conexãozinha azulzinha ali, ó, que é um cilindro de simples ação. Nós temos o cilindro de dupla ação, e aí esse sim, ele avança pela força do ar comprimido e retorna também pela força de ar comprimido. Então ele tem duas conexões, está lá no símbolo, e a gente pode notar isso nas imagens aí, esses pontos azuis são as duas conexões, né? Bom, os cilindros eles podem ser classificados, né, especificados de acordo com um código de 3 números, tá? Isso é uma das maneiras de se especificar cilindros, né? O primeiro número então indica para a gente o diâmetro do êmbolo, né? Tem ali um êmbolo ali com diâmetro de 32 milímetros. O segundo número, né, ele indica para a gente o diâmetro da haste. Essa haste ela tem um diâmetro ali de 20 milímetros. Tá? E o terceiro número, ele indica para a gente o quanto que esse cilindro ele se desloca, né? Então é o curso da haste, tá? E aí com isso eu sei, né, o tamanho que eu preciso do cilindro, né? Então 3 números: o primeiro, o diâmetro do êmbolo; o segundo, o diâmetro da haste; e o terceiro é o curso da haste, quanto que a haste se desloca, tá? Aí alguns outros tipos de cilindros aí. Cilindro pneumático de haste passante, tá? Ou haste dupla, tá? A haste dele, ó, sai de um lado e do outro, tá bom? Nós temos as ventosas, né? A ventosa ela atua prendendo, né, uma peça, por exemplo. Ela é usada então para movimentação de cargas, né? Manipulação de peças frágeis, tá? Ela pega ali, né, eu consigo regular a força que ela faz. Por exemplo, eu vi uma máquina de uma produção de ovos, um aviário, né? E aí os ovos eram manipulados através de ventosas pneumáticas. Então você não tem um perigo de quebrar, né, o ovo. Então componentes eletrônicos, né, produtos frágeis, tá? Manipulação de peças com temperatura elevada, né? A gente não precisa colocar a mão e aí a ventosa consegue fazer isso, tá? Operações que requerem condições de higiene, né? Então o homem também não tem acesso, né? E aí você evita a contaminação do seu produto.
movimentação de peças pequenas, tá? E movimentação de materiais com superfícies lisas, tá? Por exemplo, as superfícies lisas, tá aí nas imagens, no ventosa, o que é, né? O que seria ventosa. Um exemplo é chapas de vidro, por exemplo, que é muito lisa e é ruim de transportar isso com a mão, então a ventosa pode ser usada. E até movimentação de chapas de granito, né, de mármore, que são peças pesadas, a gente não precisa ficar fazendo força, a gente pode usar esse dispositivo de ventosa, tá? E esse dispositivo ele trabalha em conjunto com essa válvula, né, a válvula geradora de vácuo, um dispositivo gerador de vácuo. Por quê? Ele tem que gerar o vácuo, eu então conecto a ventosa nesse dispositivo. Quando ele gera o vácuo em cima aqui, a ventosa acaba prendendo na peça, né? Então isso os dois trabalham em conjunto. Então aí eu tenho o símbolo desse gerador de vácuo e aqui eu tenho o símbolo dos dois conectados, né? Como que a gente vê isso no circuito pneumático. Ali eu vejo em cima o gerador de vácuo e embaixo a ventosa, ok? Bom, esses são alguns, né, dos atuadores pneumáticos, tá? Assim a gente chega ao final dessa videoaula. Lembrando, né, qualquer dúvida, procure um tutor lá no ambiente virtual, e é importante vocês leiam a apostila, busquem mais informações disso em outras fontes também, tá? Para que esse assunto fique bem fixado. Ok, pessoal? Um abraço e até a próxima videoaula.